Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosiane, para quem ainda não me conhece, podem me chamar de Rose para ficar mais fácil. Eu estou fazendo uma parceria com o Marcos da MGL e hoje eu estou aqui para falar sobre a Lei Maria da Penha, especificamente dos artigos 1 ao 7º. Antes de falar da lei, eu gostaria de adiantar para vocês que a MGL tem vários concursos para guardas municipais de várias cidades. Então, se você está estudando, tem vários editais abertos aí, né, para as guardas. Então, se você tem interesse, entre em contato com o WhatsApp da MGL para saber mais informações. E, especificamente para o concurso da Guarda Municipal de Santo André, nós estamos com um grupo de WhatsApp que vai fazer um estudo por meio de questões, um estudo voltado para conhecimentos específicos, que vai funcionar da seguinte forma. De manhã nós vamos postar em média 5 questões e à noite, no final da tarde, a gente vai abrir o grupo para dúvidas e vai postar um vídeo com a resolução das questões, já fazendo um resumo também dos assuntos abordados naquelas questões daquele dia. Então, com isso, a gente vai conseguir abordar todos os tópicos do edital, da parte de conhecimentos específicos, e tenho certeza que vocês vão ficar preparados para essa prova. O valor desse grupo, para participar desse grupo, é R$40. Não tem outro valor, outro custo-benefício no mercado disponível para vocês. Eu garanto que esse é o melhor custo-benefício. E a qualidade do curso também é excelente, tá? Se vocês quiserem saber mais informações, tirar alguma dúvida, só entrar em contato com o WhatsApp da MGL. Bora lá agora estudar a Lei Maria da Penha? Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura da lei e fazendo as explicações dos pontos mais importantes, tá? Artigo 1º. Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8 do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, como muitos de vocês já devem saber, a Maria da Penha existe para proteger a mulher que sofre violência doméstica e familiar. Quem é o sujeito ativo dessa violência? Qualquer pessoa. Pode ser homem, pode ser mulher, então é indiferente. O sujeito ativo, quem pratica a violência, é indiferente o gênero, é diferente o sexo dessa pessoa. Já o sujeito passivo tem que ser uma mulher, é o que diz a lei. O sujeito passivo da Lei Maria da Penha é uma mulher. Então, houve já casos de entendimento em situações que o homem foi beneficiado pela Lei Maria da Penha, mas foram casos excepcionais que não envolvem a regra da lei. E a VUNESP, falando especificamente agora da VUNESP, que é a banca da Guarda Municipal de Santo André, ela cobra a literalidade da lei. Então, ela não vai cobrar essas exceções que foram julgadas, foi um julgado excepcional. Ela não vai considerar isso. Ela vai considerar o que está na literalidade da lei. Então, o que é importante lembrar? Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, uma mulher. O artigo 2º diz assim: toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual. Então, aqui lembrando, mas a mulher é lésbica. Não importa, não importa a orientação sexual da mulher. Independente de renda, cultura, nível educacional, idade, religião, independentemente de tudo, todas elas gozam de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver
sem violência, preservar sua saúde física e mental, seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Então, o que é importante a gente gravar? Então, independente de qualquer coisa, independente da opção sexual da mulher, independente de qualquer coisa, todas têm direito a gozar dos direitos fundamentais do indivíduo. Depois, artigo 3º. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Todas as mulheres têm direito a poder usufruir de todos esses direitos, né? Todas as mulheres têm que poder usufruir, têm que ter condições para usufruir desses direitos. No parágrafo 1º diz assim, é responsabilidade do poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, o poder público, ele tem que garantir que esses direitos vão ser respeitados. É dever do poder público dar essa garantia à mulher, né? E o que é dever também da família e da sociedade, além do poder público? Criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput deste artigo. Então, todo o caput é esse daqui. Então, todos esses direitos, quem tem que criar condições necessárias para o efetivo exercício dele é a família, a sociedade e o poder público. Lembrem desses três, porque na prova vai vir falando assim, que é o poder público, somente o poder público precisa criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput, dos direitos fundamentais da mulher. Vai falar que é somente a família que precisa criar essas condições, ou somente a sociedade. Então, lembrar que é a família, a sociedade e o poder público. Depois, no artigo 4º, na interpretação desta lei serão considerados os fins sociais a que ela se destina, e especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O que quer dizer esse artigo 4º? Que a Lei Maria da Penha ela não pode ser interpretada de outra forma que não visando respaldar as mulheres de seus direitos, os direitos sociais a que elas devem ter acesso, né? Então, a lei deve ser interpretada com esse único intuito, com essa única finalidade. Ela não pode desviar, mudar a finalidade. Depois, o artigo 5º. Vamos ler lá o que ele fala. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Então, vamos por partes. O que fala aqui? O que quer dizer? Por que eu frisei aqui baseada no gênero? Porque não é qualquer violência que caracteriza, que vai se enquadrar na Lei Maria da Penha. É a violência que foi baseada na situação de gênero, que ocorreu porque a mulher está numa situação de vulnerabilidade. Por exemplo, o homem, quando não deixa a mulher trabalhar, ela está dentro de casa, ela está numa situação vulnerável, por questão de força física mesmo, a mulher não tem condição de se defender dentro do seu ambiente doméstico, por alguma condição da mulher que o homem se aproveita, o homem ou outra mulher, enfim, né, que pode ser também, se aproveita daquela condição para poder praticar a violência, aí sim vai se enquadrar na Lei Maria da Penha. Se for uma violência que não foi causada baseada no gênero, se acontecer, por exemplo, a morte de uma mulher na rua, um assalto, por exemplo, um assalto não se enquadra na Lei Maria da Penha, porque não tem a ver com o gênero. A pessoa iria roubar, independente se for homem ou mulher, ela iria cometer o assalto, isso é independente do gênero. Então, para se enquadrar na Lei Maria da Penha, tem que ter relação com o gênero da pessoa, né? Com o sexo feminino.
que lhe cause morte. Então, isso daqui é muito importante também, porque vai questionar, vai cair isso daqui em prova. Então, ó, vamos ler desde o início de novo. Ó. Para os efeitos dessa lei, configura a violência doméstica familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral e patrimonial. Então, qualquer coisa que o indivíduo, o homem ou a mulher, pratique contra outra mulher, né, contra uma mulher, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral, material, vai cair, vai configurar a Lei Maria da Penha. O inciso 1 do artigo 5º fala assim, ó: no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente das pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, por exemplo, a violência contra a mulher, ela não é caracterizada só para as pessoas que vivem permanentemente no domicílio dela. Por exemplo, eu recebi um tio veio para minha casa e praticou algum tipo de violência contra mim. Ele não mora comigo permanentemente, ele veio ficar um tempo aqui, ele está esporadicamente agregado. Se ele praticar violência contra mim nesse contexto, ainda assim vai se enquadrar na Lei Maria da Penha. Não são só as pessoas que vivem permanentemente comigo, mas também as esporadicamente agregadas. Depois, o inciso 2º. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Então, todas aquelas pessoas que eu considero minha família, que fazem parte da minha família, isso não envolve apenas laço sanguíneo, todo tipo de pessoa que por afinidade ou por vontade faz parte da minha família, caracteriza dentro da Lei Maria da Penha como no âmbito da família, no âmbito familiar. Em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, por exemplo, eu tenho um namorado, ele não mora comigo, mas a gente namora junto. Se ele pratica violência contra mim, baseada no gênero, vai se enquadrar na Lei Maria da Penha. Se é um ex-namorado, ele não chegou a viver comigo, né? Mas eu tive uma relação com ele e ele praticou uma violência contra mim. A gente não tá mais junto, ele é um ex-namorado ou um ex-relacionamento meu, né? Um ex-ficante, mas que eu tive algum contato. E ele praticou alguma violência contra mim, vai se enquadrar também na Lei Maria da Penha. Lembrando que tudo isso tem que envolver o gênero, tem que ser uma violência baseada no gênero. O parágrafo único diz que as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. Então, lembrando que pode ser uma relação homossexual, aí é independente, não tem relação com a orientação sexual da pessoa. Depois, o artigo 6º fala assim, ó: a violência doméstica familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Esse é simplesinho, né? Não tem muito o que falar, mas lembre-se que a violência doméstica familiar contra a mulher constitui uma das formas de violência, de violação, né, dos direitos humanos. Artigo 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Gente, são poucos artigos que tem aí, né? Falando agora específico para a Guarda de Santo André, é do artigo 1 ao 7º apenas, então dá para vocês decorarem. Se vocês adquirirem o curso, a gente vai fazer bastante questões, né? Vai fazer questões sobre todos esses assuntos aí, abordando cada um deles, mas dá para vocês decorarem isso daí. É bem pouquinho, né? São poucos artigos, porque cai conforme tá aí. Eles vão, por exemplo, colocar as características da violência psicológica como se fosse violência moral. Então, eles vão confundir os termos. Por isso é importante você saber diferenciar uma violência moral de uma violência psicológica. Por exemplo,
Mas vamos ler lá o que significa cada uma. A violência física, essa é bem fácil de a gente entender, né? Entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal, né? Ofende a sua integridade ou saúde corporal, não tem muito o que explicar sobre a violência física, é a violência física em si, né? A psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima da mulher, né? Diminui a mulher, causa uma violência no psicológico da mulher. Ou que lhe prejudique, perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento. Então, por exemplo, uma situação em que o homem, eu falo homem porque normalmente é o homem, né, gente? Mas pode ser uma outra mulher contra uma mulher. O homem denigra a imagem da mulher, né? Diminui a mulher na frente das outras pessoas, ou seja, constrange ela, a constrange na frente das outras pessoas. Humilha ela, humilhação, manipulação, ou seja, fala coisas para que ela faça o que ele quer, né? Manipula ela. Isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, então não permitir que ela vá para determinado lugar, né? Trancar ela dentro de casa, proibir ela de ver os amigos, enfim, tudo isso se enquadra como violência psicológica ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então lembrem do que é a violência psicológica, porque vai confundir com a violência moral. Então a violência psicológica não é só a física, né? Não é só bater na mulher, mas tudo aquilo que vai causar algum sofrimento psicológico para ela, o constrangimento, a humilhação na frente das outras pessoas, o rebaixamento da mulher. Então tudo isso vai causar um sofrimento psicológico nela. Depois, a violência sexual, entendida, então lembrem que a violência sexual não engloba só o ato de estupro ou assédio sexual, são outras coisas que compõem a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, manter ou participar da relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Então não é apenas uso da força, por exemplo, que pode vir numa prova, mas é intimidação, é ameaça, é coação, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo. Então o marido que proíbe a mulher de usar o método contraceptivo é um tipo de violência sexual. Ou que a force ao matrimônio, à gravidez ou ao aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, qualquer forma que vai prejudicar, né, que vai causar um sofrimento sexual para a mulher. Violência patrimonial, então aqui a gente está falando de dinheiro, de impedir a mulher de movimentar o seu próprio dinheiro, de trabalhar. Então, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais. Então, reter a carteira de trabalho de uma mulher é um tipo de violência patrimonial. Bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo ou destinados a satisfazer as suas necessidades. Então, tudo isso que envolve, que ele impede a mulher de movimentar, né, o seu próprio dinheiro, é violência patrimonial. Violência moral. A violência moral é fácil de lembrar, só vocês lembrarem daquilo que configura calúnia, difamação e injúria, né? Entendida como qualquer conduta que configure a calúnia, difamação ou injúria. Então, só para vocês entenderem basicamente, superficialmente, a diferença de calúnia, difamação e injúria, calúnia é você
imputar a alguém um crime que ela não cometeu. Então, falar que a pessoa roubou algo que ela não roubou. Isso é calúnia. Difamação é você falar mal da pessoa para outras pessoas. Ah, sabe aquela mulher ali? Ela trai o marido dela, por exemplo. Injúria é um ato de xingamento, é você ofender a pessoa verbalmente, né? Não precisa ser necessariamente um xingamento, mas você ofender verbalmente uma pessoa, diretamente a ela. A injúria, você fala diretamente para a pessoa. A difamação, você fala da pessoa, sobre a pessoa, para outras pessoas, para o círculo que ela convive, né? Então, gente, sobre a Lei Maria da Penha, era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que tenham gostado e entendido. Qualquer dúvida, postem aí nos comentários que eu faço questão de tirar. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!